Graça e paz, igreja. 38º dia da 32ª Santa Convocação e, pela misericórdia de Deus, a 43ª mensagem. Nós temos um tema e temos uma divisa. E o tema é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Mateus capítulo 5, dos versículos 1 e 2, que diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: os servos do Senhor, nessa terceira parte do Sermão do Monte, nós vamos estar falando nesta noite acerca de cultivar um relacionamento perfeito, verdadeiro e duradouro com Deus. O nosso tema é cultivando relacionamento perfeito e duradouro com Deus. E está em Mateus capítulo 7, os versículos 7 e 8, que está escrito assim: pedi e vos será dado, procurai e achareis, porque todo aquele que pede recebe, o que procura encontra, e ao que clama se lhe abrirá. Ó Deus, eu agradeço ao Senhor por termos comunhão constante, perfeita e com uma paz muito grande com o Senhor. Temos uma confiança absoluta no Senhor. Temos a nossa fé depositada no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Nós vivemos sob a tua orientação, direção, cuidado, proteção, auxílio, iluminação, paz, misericórdia, todas vindas do Senhor através do seu muito amor e das suas muitas misericórdias. Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos oriente, ilumina as nossas mentes e corações neste dia e nesta noite. E que possamos, Senhor Deus, aprender cada vez mais com o Senhor a mantermos esta comunhão, esse relacionamento de pai e filho de uma forma abundante, amistosa e com muita paz e alegria, e que a felicidade de nós, os teus servos, possam ser completadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Oh, amados do Senhor, este complemento que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui não é nada diferenciado daquilo que ele fala lá em Mateus capítulo 6, de 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Ó, amados de Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo fala para que nós façamos da oração um hábito e que não deixemos de buscá-lo mesmo quando as coisas não vão bem, para que nós possamos, através desta comunhão, através desse relacionamento, conhecermos mais dele
por intermédio da sua santa e bendita palavra. E aqui, como está no texto, que é feito menção por Jesus Cristo para que nós possamos pedir, que nós podemos procurá-lo e que nós poderíamos achá-lo, para que nós pudéssemos clamar a Ele, que nos seria aberto, os servos do Altíssimo. Quando Jesus Cristo crucificado expirou, morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Se cumpre aqui o que Jesus está dizendo, de que nós tínhamos livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus, para que pudéssemos abrir os nossos corações e manifestar a Ele os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, e que, como nós temos fé nele, nós conhecemos o princípio da oração, nós sabemos que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. E se porventura nós pedirmos alguma coisa que não seja da sua vontade, que seja um desejo nosso, aquilo que julgamos ser uma necessidade nossa, ele não deixa de responder, mas não vai responder segundo aquilo que nós pedimos, porque ele é o nosso Pai. Amados de Jesus Cristo, há textos bíblicos, e aqui até no versículo 11 de Mateus capítulo 7, Jesus diz: porém sendo vós, pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Amados, eu sou pai, e em o nosso meio existem pais, e daqueles que me ouvirão e estão ouvindo agora, nesta gravação, desse 38º dia e dessa 43ª mensagem, é de que nem tudo que os filhos pedem aos pais recebem, mas não deixam de ser atendidos, porque o pai conhece a necessidade do filho e sabe que se dar alguma coisa que não vai fazer tão bem, vai prejudicar. Nós que somos pais e somos pecadores, nós não queremos o prejuízo do nosso filho. Imagina o que Deus quer para nós e de cada um de nós. Às vezes a gente, quando filhos, fazíamos birra. Eu venho de uma família que é comum os filhos se jogarem no chão, de bater o pé. Mas eles fazem isso uma única vez, porque se joga lá no chão uma vez e a cinta come. Aí depois nunca mais. Mas tem famílias de pais que passam vergonha em alguns lugares porque o filho e a filha fazem um verdadeiro escarcéu. Então, para acalmar o filho, dá aquilo que o filho quer para ficar quieto. Ele vai piorando a cada dia. Amados de Jesus Cristo, com Deus não dá para fazer birra. Não adianta sapatear. Não adianta bater o pé. Não adianta gritar. Porque Jesus Cristo já disse: quando orares, orareis assim. Isso aí está estabelecido. Não tem uma outra forma.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então eu tenho uma fé consciente de que Deus ele me ouve, que Deus ele me ama e que Deus ele supre todas as minhas necessidades. E a Bíblia diz: "E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória." Mas quais são as nossas necessidades? Deus sabe. Quais são as nossas necessidades? Deus ouve. Quais são as nossas necessidades? Deus vê. Se o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, então vamos ter uma fé firme e uma consciência perfeita. Porque não é nenhum prejuízo do servo que está falando com Deus dizer assim a Deus. 2 pontos. Senhor, eu estou passando por esse problema e julgo precisar disso, que julgo ser a solução para o meu problema. O meu problema está acontecendo e a minha imaginação sugere que se eu fizer isso, aquilo ou aquilo outro, ou receber isso, aquilo ou aquilo outro, o meu problema será solucionado. Mas às vezes uma coisa dessas que nós idealizamos ou achamos a ser a solução para o nosso problema, cria um problema maior. E às vezes surge um problema novo. Porque quando Deus nos responde às orações, dos céus são derramadas bênçãos e são derramadas dádivas. E dependendo daquilo que você julgava estar precisando, aquilo que é bênção pode se tornar a maldição da bênção. Mas como assim? Tem maldição de bênção? Você passa mais a amar a bênção do que aquele que abençoa. Então, vem o entretenimento daquilo que você tem, vai te tirar, vai te afastar, e vai te fazer, e vai mexer com o seu interior. Você vai achar que você é alguém superior a outro. Enfim, o ser humano é complexo. Então, quando Jesus Cristo está falando aqui, ele diz: olha, o canal está aberto a todas as orações que você fizer. E fizer a Deus, seguindo a oração que eu já vos ensinei. Glorificando, exaltando ao Senhor, submisso a Ele, ao seu querer e à sua vontade. E se for da vontade dele, se for para o louvor da glória dele, segundo as misericórdias dele, no tempo, na hora e do jeito que ele quer. E pode ser que a bênção chegue para mim de uma forma diferente daquilo que eu pedi, porque Deus sempre dá o melhor. Deus sempre dá o melhor. Eu estou na igreja há muitos anos, eu cresci na igreja. Na fase de adolescente e de jovem, eu via palestrantes, pastores dizendo que você pode pedir a Deus o marido do jeito que você quiser, você pode desenhar para Deus e dizer: olha, eu quero um marido assim, 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 assim. Eu quero a esposa assim, 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 assim. Eu olhava aquelas questões e, puxa vida, Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Segundo a tua vontade. Às vezes, amados de Jesus Cristo, até pastores oram a Deus e eles não têm paciência de ficar lá na mesma igreja por muito tempo e
querem fazer carreira ministerial nas PIBs, em igrejas grandes, e vão enviando mensagens, anteriormente era cartas ou telefonemas, e diziam a outros pastores, líderes de associações, de convenções, para que surgisse uma igreja que tivesse 20 salários mínimos, que desse um carro, que desse uma casa, que desse FGTM, que desse 13º, 14º salário, que desse férias remunerada, FGTM, que pudesse avisar ele para que ele pudesse se candidatar ao pastoreado dessa igreja. E aí, como a gente sempre foi amigo de pastores que foram líderes, e aí os pastores falavam dessas pessoas que lhes falavam: puxa vida, se aparecer uma igreja dessa, vou eu não vou mandar ele. Então, amados de Jesus Cristo, as bênçãos de Deus, elas são coisas sérias. São coisas para que nós não interrompamos a nossa comunhão com Ele, para que nós não deixemos de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de testemunhar acerca do seu Evangelho, quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Porque lá na vida não é mar de rosa. Não tem essa máxima que alguns falsos profetas dizem: venha para Jesus e acabe com os seus problemas. Eles são mentirosos. E você vem para Jesus e aí começam os problemas. E o seu problema maior é o seu caráter. E aí, se você não se adequar e não se colocar da forma como Deus quer, você está perdido. O amados de Jesus Cristo, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz, Efésios, capítulo 3, versículo 20. Olha, quem é Deus? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, eu acho que Deus tem limite? Não, Deus é ilimitado. Deus pode fazer muito mais do que a gente, porque a gente às vezes pensa muito pequeno, né? Puxa vida, e Deus fala assim, mas se eu for dar só isso que esse pastor ele está pedindo, poxa, deixa eu dar mais. Deus é o Deus da abundância, Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus da misericórdia. Deus conhece tudo o que pensamos e tudo aquilo que pedimos. Não tudo o que pedimos é necessário, seja de grande importância. Mas não é errado pedir, porque ele, segundo as suas riquezas, ele nos agraciará conforme o seu querer. Amados de Jesus Cristo, isso é regra, isso é real, isso é regra áurea. Deus sempre ouve. Essa máxima que tem oração que não passa do teto é mentira. Sem que saia uma palavra da minha boca, eis que tudo conhece. A oração não passou do teto. Peraí, que conversa mole é? Isso é um julgamento de gente que não conhece quem é Deus. E Deus sempre responde. Deus libera segundo aquilo que precisamos e às vezes diferencia o que do que achamos precisar. Você deve fazer da oração uma oportunidade produtiva, não desperdiçada. Porque quando nós oramos, nós não oramos no vazio. Deus sabe, Deus ouve
E Deus vê. Amados de Jesus Cristo, você deve ter com Deus intimidade. E o que é intimidade? É paixão e comprometimento. Comprometidos com Deus. É o que nós precisamos, amados do Senhor Jesus Cristo, neste cultivar em relacionar-se perfeita, duradoura com Deus. Nós precisamos disso. Quando você estabeleceu um novo e perfeito relacionamento com Deus, foi estabelecido com Ele um canal aberto por toda a sua existência, nas diferentes formas da oração. Há muitas maneiras de se orar e de como orar e o porquê orar. Então não é um formato engessado. O Senhor Jesus Cristo colocou uma oração modelo, mas há diferentes formas de tratativa. Tem gente que chama pai de papaizinho. Eu não faço isso, porque eu não aprendi isso, mas tem gente que foi mais educada do que eu sou, foi mais talhado do que eu fui. Então, eu via, ao longo da minha existência cristã, alguns homens, algumas mulheres, alguns moços, algumas moças, ir lá para aquele Aba Pai, que quer dizer papaizinho, e tinha pessoas que oravam papaizinho, 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 papaizinho. É diferente do quê? Porque a gente é pedra bruta, né? A gente é o jeitão lá da madeira, a gente é criado de uma outra forma, teve uma outra educação. Eu creio que pai é pai, tem que ter respeito, tem que ter devoção, tem que ter verdade, tem que ter seriedade, sem fingimento. Jesus é filho e diz Pai Nosso. Não tem esse negócio de papaizinho. É algo sério, mas nada contra quem assim faz e o faz com sinceridade. Então são as várias formas. E Deus é bom, e Deus é misericordioso. Amados de Jesus Cristo, nesta regra de pedir, peça, espere e receba segundo a vontade santa e bendita de Deus. Então, quando eu oro com fé e esperança. Em Romanos capítulo 12, versículo 12 diz, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Não, não desistam. Continue. Eu tenho uma característica de pedir uma vez e descansar. Tem gente que pede infinitamente. Eu não tenho nada para dizer, porque não é para mim que você está orando. Eu oro assim e descanso. Essas questões, elas são questões que é do indivíduo. Perseverança não é insistência na mesma causa. Perseverança é orar sempre. É orar sem cessar. É orar cedo, à tarde, à noite, ao meio-dia, às 6 da tarde, de madrugada. É orar. Falar com Deus é um privilégio. Então, fale o máximo que você puder. Seja amigo de Deus. E a gente não esconde nada dele. A gente fala com ele. Cada um tem uma forma. A qualidade de quem persevera é manter uma constância, né? Eu não oro hoje e vou orar só daqui 5 anos. Não. Tem alguém doente?
tem alguém que precisa de auxílio? Ô Senhor, está o fulano, está precisando disso, isso, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia. Deus ouviu. E ele, segundo o seu querer e segundo a sua vontade, no seu tempo, não é que nem aquela propaganda que tinha muitos anos atrás. Pai, eu quero a minha calói. Aí você ia botando, o pai ia fazer a barba, estava lá no espelho. Pai, eu quero a minha calói. O pai ia abrir a geladeira, estava lá, pai, eu quero a minha calói. O pai ia pegar o copo lá no armário, pai, eu quero a minha calói. Em tudo onde o pai fosse, oh, peraí. O pai tem dinheiro para dar calói? Eu quero. Mas meu pai pode? Agora, Deus pode todas as coisas. Mas o que eu quero faz bem para mim? Vai fazer bem para quem está do meu lado? São questões para se pensar. Amados de Jesus Cristo, a busca e a perseverança é, tem lugar na nossa fé e comunhão com Deus. Os servos do Senhor. Jesus está falando aqui três verbos: pedir, buscar e bater. Se eu peço, eu estou pedindo porque eu busco alguma. E se eu busco, é porque eu preciso mesmo lá daquela coisa. E eu vou mais próximo. Então, eu posso pedir algo daqui aí, porque estou vendo, mas eu posso ir no lugar certo, bater a porta certa, e quem abrirá aquela porta é a pessoa que vai atender aquilo que eu julgo ser a minha necessidade. Por que eu digo aquilo que eu julgo ser a minha necessidade? Porque a gente é falho. Deus sabe o que a gente de fato precisa. Nós não vimos aí, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio. Nós não vimos aí as aves dos céus. Nós vimos exemplos de Jesus que faz com que nós descansemos, que Deus cuida da gente de uma maneira especial. Deus é Deus, é grande, é tremendo, é majestoso, é incrível. Mas como é que Deus vai atender tudo? Se eu não ficar ali importunando a Deus. Não é aquele homem que diz que vai ficar lá, que o cara está dormindo, e aí para ele deixar de importuná-lo, ele vai e atende. Não, Deus é Deus. Não adianta fazer isso, porque a vontade dele é perfeita. A vontade dele é perfeita. É só de acordo com a sua santa, eterna e bendita vontade. Sempre entender que Deus quer o melhor para nós. Deus sempre vai nos proteger do mal, do maligno, do mundo. Isso aqui é uma coisa muito pouco falada, né? Deus muitas vezes, socorro, nos protege de nós mesmos. Quem é o nosso maior inimigo humanamente falando? Sou eu. Ah, eu não vejo assim. Amém. É porque você não se conhece. Eu sempre dizia para alguns amigos o seguinte: eu tenho duas personalidades, uma de barriga cheia e uma de barriga vazia. Eu já tive a oportunidade de ter muito. E eu sei como que eu me comportei
quando tinha muito. E sei como eu me comporto quando eu tenho pouco. Prefiro pouco do que muito. Eu prefiro pouco do que muito. Porque eu já me achei muito grande. Eu, dentro de igreja, eu já fiz muita coisa para mostrar para os outros que eu era maior do que eles. E eu só estava mostrando que era menor do que todo mundo. Que a Bíblia diz: aquele que quer ser o maior, seja aquele que vos sirva. Então, a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Gente, não precisamos impressionar ninguém. E nós não conseguimos impressionar Deus. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Isso é importante. Pedir e dar-vos-á. Batei e acharei. Pois todo o que pede, recebe. E todo o que bate, se lhe abre. Isso aqui é verdade absoluta. Você pede o que você quer e Deus te entrega segundo a sua vontade. Nesta semana eu ouvi no Senado Federal, ali na CPI, alguém dizendo para um general, e o general Heleno, dizendo para ele: eu estou aqui e faço a pergunta que eu julgar necessária. E achou que ia abafar. E ele disse: e eu respondo se eu quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas se ele. Por quê? Primeiro, ele estava na condição de convidado. E aí as pessoas querem crescer junto aos seus eleitores. E aí, ó, peguei General Heleno, botei ele no chinelo. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Amados de Jesus Cristo, quando a gente está lá na presença de Deus, muitas vezes é melhor ficar quietinho. Sejam poucas as tuas palavras. Amados do Senhor, não tem oração bonita e não tem oração feia, tem oração objetiva. Lucas, capítulo 11, versículo 13, que é um texto paralelo a este. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amados de Jesus Cristo, aí é, aí é o dom do Espírito, tá? O dom do Espírito é o próprio Espírito. E os dons do Espírito são capacitações do Espírito para o exercício do trabalho, da fé. Então, você recebe o Espírito Santo, e não é o dom de língua, tá? É o próprio Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Isso aí é muito importante o crente ter. O Espírito Santo. Ser cheio dele. Mateus capítulo 6, 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Vou repetir outra vez. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que você vê aí? Humildade. O que você vê aí? Riquezas espirituais, santas, eternas e gloriosas. E o dono de todas essas coisas, Deus. Venha o teu reino. Puxa vida, que as tuas bênçãos cheguem até nós, do trono da sua presença, e contemple a minha vida. Assim na terra como no céu, quem manda é o Senhor. É o Senhor quem criou
É o Senhor que domina sobre todas as coisas por intermédio da sua palavra, do seu poder. Eu estou aqui, obrigado por existir, obrigado por te conhecer, obrigado por falar contigo. Puxa, coisa gloriosa um ser tão pequeno como eu poder falar com um ser tão grandioso, o Senhor. Privilégio é esse. João, 1 João, Alex, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Deus ouve todas as orações, mas a resposta é de acordo com aquilo que Ele julga, é de acordo com aquilo que Ele quer. E às vezes a gente pede certinho, né? Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Vamos ter maturidade, vamos ter equilíbrio, vamos ter humildade, vamos ter sobriedade, vamos ter sabedoria para falar com Deus. Então, alguns textos que eu quero deixar aqui para os irmãos que gostam de Bíblia, e quero dizer para os irmãos que é muito extenso os versículos bíblicos que falam sobre as orações feitas a Deus de todos os tempos. 1 João, capítulo 3, versículo 21. 1 João 3, 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Entramos na sua presença. E entramos lá na sua presença, Deus, em paz. Com o nosso coração aberto, com a nossa vida transparente para o Senhor, e se porventura há dentro de mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno, apaga as minhas transgressões, perdoa os meus pecados. Oh Deus, ajuda, reveste. Efésios capítulo 13, versículo 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Do que eu preciso? Do que você precisa? Do que nós precisamos? De A a Z nós temos todas as bênçãos. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Pedi e receberei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. Oh, amados, nós somos recompensados. E eu quero perguntar, recompensados por quê? Que Deus é bom. E a sua misericórdia não tem fim. Salmos 31, 22. Há momentos em que nós entramos em desespero, sim. E às vezes a gente acha, deixa eu repetir isso, a gente acha que Deus não está nos ouvindo e que a gente não é mais filho, fomos excluídos. Está aí. Alarmado, eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Os sentimentos, eles são relacionados à condição em que a gente vive, né? O momento. Davi está em um momento e ele está achando que
Deus não está prestando atenção nele e ele tem suplicado, ele tem insistido e tem demorado. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Amados de Jesus Cristo, nós precisamos estar com a nossa vida na presença, no altar e em comunhão com Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Vimos o 21. Agora vamos ver o 22, Alex. 1 João 3, 22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Filho meu, dá-me o teu coração. O domínio da sua vida. Eu dirijo a sua vida. Deixa eu dirigir a sua vida. Os servos do Altíssimo, isso é importante. Em Jeremias 33, 3, que já houve uma santa convocação, e o texto áureo dela foi Jeremias 33, 3, que diz: clama a mim, e eu te responderei. E eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Então você clama, querendo coisas conhecidas, mas Deus tem abundância em doar, em dar, em atender, em socorrer, em livrar, em curar, em fazer sinais, maravilhas, milagres. São muitas coisas. Mateus capítulo 21, versículo 22, Alex. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, recebereis. Às vezes a gente pede as coisas, nossa, que absurdo, hein? Não vai vir não, hein? Deus, Deus é bom. João capítulo 14, versículo 13. São textos bíblicos, é Deus falando por intermédio da sua palavra, né, inspirada. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Até agora nada pedistes, pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal, para gastardes em os vossos próprios deleites. João capítulo 15, versículo 7, aquele que ele está dizendo: eu sou a figueira e meu pai é o viticultor. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes e será concedido. Figueira, sai daí e vai para ali. E aqui, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, né? João capítulo 16, versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E para encerrar, Tiago capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Oh, amados de Jesus Cristo, se creres, verás a glória de Deus. Se você conhece a Deus e tem intimidade com Ele, você deixa para Ele a solução. Ó, estou pedindo isso, mas o Senhor sabe o que, que é, Senhor. E merecer eu não mereço mesmo, mas nos méritos de Jesus Cristo, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É com a razão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Razão, fé, esperança
obediência e sabedoria. Mantenham-se é, com este relacionamento que é perfeito, nessa comunhão perfeita, lendo a palavra, testemunhando, orando, amando ao próximo, amando a Deus, obedecendo a Deus. São questões que a igreja e nós precisamos. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado. Nós estamos mais uma vez agradecidos ao Senhor. E se porventura, ó Deus, omitimos ou exageramos, segundo a tua muita misericórdia, nos perdoe e nos auxilia, Senhor Deus, na transmissão da sua palavra, para que vidas possam ser transformadas e, inclusive, a minha ser edificada pelo Senhor. Nos orienta e nos guarda e ilumina os nossos passos e nos livre do maligno. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.